Ok. Alguma dúvida, gente? Aqui, nesse livro que eu estou folheando, tem uma pista daquela velha confusão que muitos filósofos, historiadores fazem, patrística, escolástica, botam a escolástica como uma fase da Idade Média, como um período da Idade Média. Eu já disse para vocês que não é assim, né? E aqui eu encontrei um ponto que aponta de onde vem essa confusão. Eu vou ler para vocês. A contar do século VIII até o século IX, o cenário filosófico será dominado pela escolástica. Ok? Não quer dizer que esses séculos é escolástica. Não, é dominado pela escolástica. O que é escolástica? É um método de ensino que traz um conteúdo patrístico. E é de fato. Né? Do século VIII ao século IX, todo o conteúdo aqui começa, de fato, a se massificar, tá? Esse método de ensino, que é a escolástica. Ok, gente? Nesse período também, cabe, há uns 3 anos, atenção, há uns 3 anos eu não dou esse conteúdo, gostaria de dar, mas não temos tempo, que são os filósofos judeus e os filósofos árabes. Maimônides, Al-Farabi, são filósofos que foram muito importantes para a construção, mesmo que de forma indireta, para a solidificação do cristianismo, pois foi justamente esses filósofos judeus e esses filósofos árabes, né, que começaram a traduzir, a filosofia platônica e a filosofia aristotélica, introduziram essas filosofias na Idade Média, mas infelizmente não temos tempo. Ok, gente? Vamos lá. Tá. Na Idade Média vai surgir também uma questão muito interessante, que é o problema dos universais. Falar nisso, metafísica pura. Lembrando que nesse período da Idade Média, tá, ainda não se conhece Aristóteles. Não se tem Aristóteles na discussão. Tá? Basicamente, é Platão. Tá? E, baseado em Platão, começa-se, influenciado por Platão, digamos assim, começa-se a discutir a questão dos universais. Né? E aí vão surgir os nominalistas, os realistas, enfim, isso é outra história. O que é que vai dizer os universais? De forma bem simples. Vai questionar o seguinte: existe algo que seja comum a todas as coisas? Olha os pré-socráticos reaparecendo aqui, com seu velho conceito de arqué. Tá? Quero só que vocês prestem atenção no que ele diz aqui. Discutirão os universais com a ideia, o conceito comum a todas as coisas. Ou seja, questionava-se as espécies e gêneros tinham existência separada de objetos sensíveis. Entenderam nada, né? Tá. O conceito isqueiro, ele existe necessariamente associado. Essa que é a questão dos universais. Tá? Ou seja,
é aquela discussão se há uma distinção entre o inteligível e o sensível. Tá? Ou seja, ao eu citar o nome cachorro, isso levar vocês a mentalizar, abstrair o cachorro, vem a questão: esse cachorro existe enquanto ideia abstrata ou ele precisa da mônica para se materializar? Essa que é a questão, esse que é o problema dos universais. Tá? E isso só vai começar a ser mais ou menos equacionado com Descartes, lá no terceiro ano. Por enquanto, até o terceiro ano, vocês vão ficar com essa dúvida. Ok? Então, se alguém perguntar para vocês, o universal seria o quê? Seria a possibilidade, o questionamento sobre a possibilidade de distinção entre o inteligível e o sensível. Ou será que isqueiro é meramente um nome? Eu poderia chamar isqueiro de acendedor de cigarro. Tá? A partir do momento que eu falo acendedor de cigarro, do professor Calado, e você concebe o que é, sem precisar ver, aí sim eu posso dizer que esse universal ele tem sua existência de forma inteligível. Se eu falo acendedor de cigarro, professor Calado, e a Júlia vira para mim e diz, professor, não sei o que é, me mostre. Tá? Aí sim, eu vou dizer que a existência está condicionada ao sensível. Esse que é o problema dos universais. Deu para compreender? Fala, Júlia. Mas o caso de saber que o acendedor de cigarro é o isqueiro porque a gente vê, mas isso a gente não, se a gente não olhasse. Se você não precisa olhar, é porque, então, o problema dos universais, o universal, o ser, existe separado da matéria. Essa é que é a grande questão metafísica. Tá? Você não precisa ver o isqueiro para saber do que eu estou falando. Essa categoria, ela existe de forma abstrata. Ela tem uma existência que não necessita do material do sensível. Isso vai dividir os filósofos, tá? Na época. A gente conhece, mas quem não conhece, imagina, o acendedor. Por isso que é o problema. Por isso que é um problema. Porque as duas abordagens existem. As duas abordagens existem. Por isso que vão surgir dois grupos para discutir esse problema. Um chamado de realistas e os outros chamados de nominalistas. Os realistas vão dizer o seguinte: eles defendem que os universais são as coisas em si. Ó, o universal é a coisa em si. E os nominalistas vão dizer que os universais são simplesmente nomes que atribuímos a eles. Mas isso mais para frente. Tá? A cabecinha de vocês ainda tem que processar mais coisas para a gente poder ir a fundo nos universais. Tá? Nós estamos, agora vamos preparar para a gente compreender, bem compreendido, Santo Agostinho. Mas aí tem um detalhe interessante. Essa discussão sobre os universais, geralmente elas terminavam quando um dos adversários apelava para o... Nós já vimos isso. O princípio da autoridade, lembram que nós já vimos? Quando nós vimos Renascimento Carolíngio, nós falamos. O princípio da autoridade é uma tese que pode ser usada desde que seja fundamentada por alguma autoridade no assunto. Por exemplo, essa discussão sobre os universais, tá? Eu posso muito bem invocar